Olá pessoal, bem-vindos ao nosso segundo vídeo de frações parciais. Como havia falado no vídeo anterior, no vídeo de hoje a gente vai estudar o primeiro caso, que é quando o denominador é um produto de fatores lineares distintos. O que quer dizer produto de fatores lineares distintos? Então a gente vai ter que analisar o nosso denominador, e no denominador a gente vai ter que ter produtos no quais todos são diferentes e todos são de mesmo grau. Por exemplo, usando essa função aqui, f de x, essa função racional, x menos 1 sobre x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x. Então, o que a gente pode fazer aqui, como nós temos x em todos os fatores, em todos os membros, nós podemos fazer o quê? Colocar x em evidência e fatorar esse denominador. Então, colocando x em evidência, nós vamos ter x que multiplica x ao quadrado menos x menos 2. E o nosso denominador é x menos 1. Então, nós temos aqui, então, um produto entre dois fatores lineares e nós sabemos que aqui a gente tem uma equação de segundo grau, porque vai ser uma equação, porque nós vamos igualar a zero para encontrar as suas raízes, e nós sabemos também que se é uma equação de segundo grau, nós sabemos que é desse tipo: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E para escrever uma equação de segundo grau da forma fatorada, é da seguinte maneira: é a vezes x menos a raiz vezes x menos a nossa segunda raiz. Então, para a gente ainda fatorar ainda mais o nosso denominador, nós temos que encontrar as raízes dessa equação de segundo grau. E como a gente encontra essas raízes da equação de segundo grau? Através da fórmula de Bhaskara. Então, a gente pode fazer o quê? Colocar na fórmula e encontrar as nossas raízes. Nós sabemos que a nossa fórmula é x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a, onde delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes o nosso A vezes o nosso C. Então, pessoal, a gente sabe que o nosso A aqui é 1, o nosso B é menos 1 e o nosso C é menos 2. Substituindo, então, aqui no discriminante para encontrar o seu valor, nós vamos ter que o B ao quadrado é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o nosso A, que é 1, vezes o nosso C, que é menos 2. Então, o nosso discriminante vai ser delta igual menos 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes menos 1, menos 4, menos 4 vezes menos 2, mais 8. Então, encontramos que o nosso discriminante é igual a 9. Substituindo na nossa fórmula, nós temos que x é igual a menos b, menos menos 1, mais ou menos a raiz de 9, sobre 2 vezes o nosso a, que é 1. Então, nós temos que o nosso x é igual a 1, mais ou menos raiz de 9 é 3, 2 vezes 1 é 2. Portanto, o nosso x1 vai ser igual a 1 mais 3 sobre 2, vamos apagar aqui, 1 mais 3 sobre 2, e o nosso x2 vai ser igual a 1 menos 3 sobre 2. 1 menos 3 sobre 2, menos 2 dividido por 2, nós teremos menos 1. 1 mais 3 dividido por 2, nós teremos 4, que divide 2, que é igual a 2. Encontramos, então, as nossas raízes. Agora, a gente precisa escrever da forma fatorada. Lembrando que a forma fatorada é igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Vou escrever até aqui em cima, repetir, porque a gente vai apagar ali. X menos x1 vezes x menos x2. Então, agora a gente tem que substituir no nosso denominador, para que a gente consiga fatorar ainda mais esse denominador. Então, nós vamos ter que x menos 1 sobre x vezes, o nosso a é 1. Então, a gente não precisa escrever o nosso a. Até poderia, mas 1 multiplicado por x menos x1 continuará sendo x menos x1. Então, x menos a nossa raiz. A nossa primeira raiz é 2. Então, vai ficar x menos 2 vezes, agora o nosso x menos a nossa segunda raiz. X menos a nossa segunda raiz é menos 1. É muito importante prestar atenção no sinal, porque se a gente alterar o sinal ou esquecer, vai alterar todinha a nossa decomposição das frações parciais. Então, é x menos o nosso menos 1. Então, nós temos que o nosso numerador continuará sendo x menos 1 sobre x vezes x menos 2 vezes x mais 1. Agora sim,
Conseguimos fazer a decomposição de toda a fração parcial. E agora, voltando para o início, o que são fatores lineares distintos? São fatores diferentes, vocês observem que o x, ele é diferente de x menos 2, que é diferente de x mais 1. E eles são lineares porque o maior grau de polinômio entre eles é 1. Não tem nenhum grau maior que eles. Então, por isso que são fatores lineares distintos. Bom, para fazer a decomposição dessas frações parciais, o que a gente precisa fazer? Separar em soma de 3 outras frações. Mas por que soma de 3 outras frações? Porque nós temos 3 fatores diferentes, lineares distintos. Então, a gente vai separar em 3 somas. Vindo para cá, então, a gente vai ter que x menos 1 sobre x vezes x menos 2 vezes x mais 1 vai ser igual a x mais x menos 2 mais x mais 1. Vocês observem que a gente não copiou o numerador. Por quê? Porque a gente não sabe quem são os numeradores ainda. Então, a gente vai atribuir variáveis para esses numeradores. Então, a gente vai chamar a primeira de A, de B e C. Terminamos a nossa decomposição de frações parciais. Agora, a gente precisa encontrar os valores do nosso A, do nosso B e do nosso C. Como a gente encontra isso? Fazendo o mínimo múltiplo comum. Vocês observem que deste lado a gente tem aqui, ó, x menos 1 sobre x vezes x menos 2 vezes x mais 1, igual a separação, né, a decomposição dessas frações parciais em 3 partes. Então, a gente vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum entre o denominador do A, do B e do C, e então só depois fazer o nosso sisteminha para encontrar os valores de A, de B e de C. Então, vamos apagar o quadro e vamos começar.